Graça e paz, irmãos. Aula 2 sobre casamento. E hoje responderei algumas perguntas. Posso casar com quem não é convertido? A resposta é não. Por que não? A Bíblia nos orienta a não casar em julgo desigual. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16. O que é julgo? Jugo é um instrumento de madeira que era colocado sobre uma parelha de bois. Então você tinha uma terra para ser lavrada, colocavam-se 2 bois e uniam-se eles por um instrumento de madeira, o jugo no pescoço e a canga. E ali eles tinham que trabalhar lado a lado, eles dividiam o peso da obrigação e tinham uma mesma missão ou tarefa. E isso é praticamente impossível entre um crente genuíno em Cristo e um descrente. Por quê? Porque os valores serão diferentes, as prioridades serão diferentes, então se torna incompatível. Será que alguém que não teve um novo nascimento vai compreender você buscar o Senhor na madrugada? Será que ele vai compreender você ofertar alguma quantia para a obra de Deus? A experiência nos mostra que não, né? Então, essa é a primeira pergunta. Vamos a um exemplo bíblico que nos ilustra bem o porquê não convém casar com incrédulos, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 6 e 11, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a Bíblia nos dizendo que as questões do Velho Testamento, elas são figuras. Elas foram escritas para o nosso ensino. Hebreus, por exemplo, vai nos dizer no capítulo 8, versículo de número 5, que essas coisas servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Ou seja, tudo que foi escrito no Velho Testamento, ele serve para nos ensinar realidades que vieram em Cristo e para que nós tenhamos uma vida calma e tranquila nessa terra. Obviamente, teremos tribulações, mas não precisamos aumentá-las. Então, quando a gente lê capítulo 3 de Juízes, vai dizer assim para nós. Vamos ver o que diz. Eu vou ler somente o versículo 5 e 6. Juízes 3, versículos 5 e 6. Habitando, pois, os filhos de Israel entre os povos inimigos, cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, tomaram por mulheres as filhas deles e deram as suas filhas aos filhos dos mesmos, e serviram aos seus deuses. Então, o que nos ensina essa passagem de Juízes, capítulo 3, versículos 5 e 6? Que muitas vezes você vai casar com um incrédulo. Tá, você pode, Deus te deu o livre-arbítrio. Só que muitas vezes o incrédulo, ele vai trazer coisas para dentro do seu convívio familiar que não equivalem à fé que você tem em Jesus. E corre-se um risco, sim, da sua descendência se contaminar com isso, porque eles vão ter um exemplo em casa que talvez não seja bom. Então, a recomendação bíblica é: case no Senhor. Aí você pode fazer uma outra pergunta: mas ele está indo para a igreja já. Olha, irmãos e irmãs, não é o ir fisicamente a uma igreja que torna alguém cristão. É necessário nascer de novo. João capítulo 3 vai dizer sobre Nicodemos, ele era um mestre em Israel. Mas Jesus falou: olha, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Importa-vos nascer da água e do Espírito. A água tem um símbolo também que é a palavra de Deus, né? Lavados, pois, pela água da palavra. Então é necessário que ele tenha contato com a palavra, tenha ativado a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, e se converta. O cristão nominal, ele precisa apresentar frutos para você dizer que ele é um cristão genuíno. Eu posso chegar para você e falar assim: você gosta de chocolate? Ah, eu gosto. Por quê? Porque você já provou. Assim é Jesus. Tem pessoas que vão assentir com Jesus na sua mente, mas as coisas espirituais, elas vão se discernir espiritualmente. E você vai ter que nascer não apenas da água natural, de um batismo natural. Não, você vai ter que se mergulhar em Cristo. Vocês têm que estar em Cristo. Tá bom? Então, a recomendação bíblica é:
Não deve se casar. Ele está indo na igreja, ele entrou na igreja. Eu digo para você, Satanás, ele tentou Jesus. Ele chegou perto de Jesus, levou ele ao pináculo do templo. Falsos profetas entram dentro das igrejas, falsos pastores. E quem dirá de uma pessoa que está indo, sentando no banco para ouvir a palavra de Deus? Isso não a torna cristã. E Paulo ele vai dizer, né? Se você busca casar, case no Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.